Olá, meus amigos e amigas. Aqui é Rosângela Jobim, do nosso podcast MK Cuiabá e da nossa web rádio MK Cuiabá. Bom dia a todos, uma ótima semana para todos vocês que estão aí nos acompanhando em casa, no trabalho, em todos os cantos desse lindo Brasil. Gente, eu estou muito feliz. Hoje nós estamos iniciando essa semana abençoada, com muito amor no coração e com muito trabalho. Então eu espero vocês nas nossas entrevistas, acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, mandando perguntinhas, interagindo conosco. Estamos aqui de braços abertos. E hoje estou recebendo uma pessoa que é muito especial também e vem trazer um momento de um bate-papo, vamos dizer assim, um bate-papo bem interessante, esclarecedor para nós. Hoje é segunda-feira, eu sou Rosângela Jobim e eu trago aqui o senhor Jonail da Costa. Ele é vice-presidente da UCAMB, União Cuiabana de Associações de Moradores de Bairros de Cuiabá. E ele vai falar conosco sobre as eleições comunitárias de 2023. Jonail, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e à nossa web rádio Cuiabá, MK Cuiabá. Bom dia, Rosângela, bom dia a todos os ouvintes do podcast MK Cuiabá e da rádio também. Para nós é motivo de prazer, satisfação e orgulho poder estar participando com vocês aqui e a gente cumprir a nossa missão, que é fomentar a participação social daquele cidadão, daquele morador que quer buscar melhorias para a qualidade de vida da sua família, do seu bairro. Então esse é um momento ímpar que a gente vive de 4 em 4 anos e para nós é muito prazeroso estar aqui conversando com você. Nós que agradecemos. Minha gente, a partir desse momento, vocês prestem muita atenção. Nós vamos falar sobre eleições comunitárias daqui da nossa capital. Jonail, você é responsável, né? A UCAMB é responsável pelas regiões leste, oeste e norte, né? Fala um pouco pra gente como vai acontecer essas eleições. Bom, Rosângela, a cada eleição, por mais que a gente tenha experiência, ela se coloca, se apresenta diferente. E nós usamos sempre a última eleição para poder corrigir os nossos erros ou eventuais falhas e aperfeiçoar os acertos. Dessa feita, nós nas últimas eleições tivemos algumas situações que não se desenrolaram como deveria e a gente está buscando nessa eleição aperfeiçoar com o único objetivo: trazer o cidadão para participar da vida social, comunitária da sua comunidade. A gente sabe que hoje o movimento comunitário ele evoluiu muito. O movimento comunitário, antigamente, o presidente de bairro ele era conhecido por ser aquele presidente que fechava a rua, trancava, queimava pneu, enfrentava a polícia com bombas e tiros de borracha. Hoje o movimento comunitário, ele, graças a Deus, ele passou por um processo de evolução. E o líder comunitário hoje ele tem um papel extremamente importante, que é através do diálogo. Ele tem que estar preparado para sentar com o poder público, com o setor privado e dialogar interesses da sua comunidade. E hoje nós vemos aqui em Cuiabá, talvez, com certeza, um dos movimentos sociais mais organizados do Brasil. E nós temos uma eleição que vai ocorrer em novembro, que a gente só perde em número de eleitores para as eleições oficiais. Então muita gente participa dessas eleições, sai de casa para escolher o seu representante, e o nosso objetivo hoje é trazer esse cidadão, esse morador, ou ora para ser um presidente, ora para ser um diretor da chapa, ou para participar, de escolher. É muito importante o morador sair de casa e ir lá escolher aquela pessoa que ele entende que tenha condições de representar a sua comunidade, representar os seus objetivos, os interesses da comunidade. Então essa é a nossa missão e foi dado agora início ao processo de inscrição de chapa. Diferente dos outros anos, nós tivemos uma conversa com o Ministério Público, um alinhamento, que para haver essa participação maior da população, nós vamos ter um período de inscrição de chapa de 2 meses, ou seja, daqui 2 meses praticamente, porque começou na semana passada, ainda há tempo do cidadão participar, e nós estamos aqui, por isso eu repito a importância da gente estar aqui, tendo esse espaço para informar a população, né? Porque às vezes o morador ele não tem muito tempo para
nas informações, nós estamos aqui com o tempo de inscrição e disposto a estar informando até o último dia de prazo de registro para que o morador participe. Para as pessoas que estão interessadas em participar desse processo, elas vão procurar a Ucambi, quais os horários que vai ter atendimento lá? A Ucambi, ela funciona ali na 15 de novembro no Porto, né, à frente do Senai, vamos dizer assim, com ponto de referência. Nós estamos lá das 8 da manhã às 17 horas. E geralmente a gente sai de lá às 18, 18h30, porque sempre tem alguém que está lá, vai chegando, muita gente sai do trabalho e vai para lá. Então, aquele morador que tiver interesse, ele pode estar procurando a Ucambi. Nesse momento é um momento de inscrição e nós teremos já programado várias reuniões, várias situações, onde nós vamos estar explicando para os candidatos e para as suas diretorias. Tem um seminário que está sendo preparado também para orientar os líderes, as pessoas que fazem parte da diretoria, da responsabilidade que é. É um desafio, porém ele é muito gratificante fazer parte do movimento comunitário. Todo esse trabalho vai ser feito lá na sede da Ucambi, ou vai ser em um outro espaço? Como vai ser? Na verdade, assim, nós temos observado que o nosso auditório ele não comporta um número de candidatos. E geralmente acaba as discussões, por ser um espaço muito pequeno para isso, muita gente fica do lado de fora, muita gente não consegue entrar e aquilo acaba prejudicando o entendimento das pessoas. E nós estamos trabalhando na questão das reuniões descentralizadas, ou seja, uma semana nós vamos falar para norte, outra para leste e outra para oeste, até para não misturar. São temas a mesma coisa, porém a gente consegue atender um número maior de pessoas se for por região. Então dessa vez nós vamos trabalhar por região. Lá na Ucambi nós vamos preparar apenas os delegados e fiscais e mesários que vão trabalhar de forma voluntária no dia das eleições. Esses espaços serão dentro dessas regiões, será em centros comunitários. Uma dúvida que a população tem é nessas questões de reuniões. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente também sobre no processo da eleição de campanha, o que os candidatos podem e não podem fazer? É a mesma proibição das eleições municipais ou tem um pouco mais, é menos rígido? Na verdade, assim, Rosângela, as reuniões elas serão dentro das regiões. A gente vai buscar espaços como centro comunitário ou escolas, um espaço que caiba a todos ali de forma confortável, dizendo assim, que dê para ela compreender a reunião. Existem já os presidentes que já estão no mandato, conhecem um pouco, mas os novos, eles não conhecem como que funciona. Então, esse requer um pouco mais de atenção, serão feitos dentro de cada região. E nessa situação aí que você colocou, eu acredito que nós temos que trazer as pessoas para dentro do processo. Entendeu? Nós temos que trazer as pessoas para dentro do processo e contamos com a participação dos presidentes. Nós temos um desafio muito grande, que são os presidentes que estão no mandato. Muita gente acredita que são a mesma coisa e não é. Quando você está presidente, seu cargo está preservado. Dentro desse processo, você é tratado como candidato. Então, você tem que cumprir as regras como candidato. E aí nós temos um desafio que é fazer esses presidentes compreender, porque nós temos situações que, para você ter uma ideia, nós temos bairros que mora 10 mil pessoas num bairro, e aí nós temos situações que os presidentes, às vezes, ele dificulta o processo. Ele dificulta o processo, o morador não participa, e aí ele acaba sendo eleito com 300 votos. Isso é ruim. Então nós vamos trabalhar essa questão um pouco de forma mais rígida, mas contamos com a participação dos presidentes. Todos esses trâmites aí para a questão da campanha e a melhor participação dos eleitores, né, vamos dizer assim, que são os moradores de bairro, dos bairros, né, que vão estar concorrendo. Todo esse processo vai ser divulgado, vai ser obrigatoriamente, vai ter uma obrigatoriedade dos presidentes, uma vez que você fala que às vezes eles dificultam, né, essa participação dos moradores.
eles terá alguma cláusula, alguma coisa assim que vai obrigá-los a fazer a divulgação de uma forma ampla para a população? Na verdade, nesta cartilha, a cartilha ela serve como registro. É importante falar isso, que o morador que quiser participar, ele vai ter que montar a sua chapa dentro dessa cartilha. E nela já está o edital e já está o regimento eleitoral. E nós vamos divulgar algumas situações em relação às campanhas, porque nós entendemos que serão apenas 15 dias de campanha. Muita gente às vezes acha que é pouco, mas por se tratar de um bairro, eu acho que é muito. Porque a gente quer resgatar essa situação do corpo a corpo, não ficar aquela coisa virtual, o morador conhecer a chapa, ir na casa das pessoas. E essas regras elas serão semelhantes, porém um pouco mais rígido, porque nós temos no sentido de evitar os atritos, os ataques, que nós tivemos na última eleição, muitas pessoas extrapolando a situação política. Por exemplo, se um candidato de uma chapa ele fizer algum tipo de acusação ou de ataques que atente contra a pessoa da outra chapa ou do próprio candidato, essa chapa poderá ser impugnada. Porque o papel da campanha é levar as propostas de trabalho, aquele que fez ou aquele que pretende fazer, e não ficar atacando, porque a gente percebe que isso distancia o morador. Distancia. O morador não quer saber de baixaria, ele não quer saber de ataques, ele não quer saber de discussão, ele quer saber de proposta. E nós temos acompanhado a nível de eleição, nos últimos resultados, que todos os candidatos, praticamente todos que optaram por esse modelo de campanha, eles foram derrotados nas urnas. Que é aquele modelo ultrapassado de ficar falando mal da vida pessoal das pessoas, fazendo acusações falsas. Hoje em dia nós temos as redes sociais e qualquer informação que você coloque ali que ela não seja verídica, isso pode ter sanções, né? Ter sanções, você vai ser penalizado. Dentro do processo eleitoral também isso vai acontecer. O candidato ou a chapa que de forma direta ou indireta participar de alguma ação que possa resultar em agredir a vida pessoal de qualquer membro da diretoria, essa chapa provavelmente será impugnada e não vai fazer parte do processo. Nós vamos focar na questão da informação, das propostas, porque o desafio de trazer o morador para dentro de um processo eleitoral, seja comunitário ou seja político, é muito grande. Nós tivemos uma abstenção muito forte aqui em Cuiabá nas últimas eleições, tanto para prefeito quanto para governador, porque é muita baixaria. E aí o movimento comunitário ele é a última camada ali, ele está ali dentro da comunidade. Se a gente também começar a adotar esse padrão de trabalho, de ação, para que você consiga vencer uma eleição, o que vai conseguir é esvaziar, afastar esse cidadão e o movimento sai enfraquecido. Então, nós vamos fazer um trabalho forte. Pode tudo, desde que não atinja a honra das pessoas, que não ultrapasse a questão financeira. Nós vamos estar observando muito isso, porque vai ter alguma coisa a nível de você inibir ou proibir a questão do abuso de poder econômico. A gente sabe que essas eleições nossas envolvem muitas questões relativas às eleições do ano que vem, e alguns candidatos são colocados lá e às vezes sem um perfil, sem um interesse, mas que tem alguém por trás financiando ele. E se a gente detectar que há alguma questão também na questão de abuso de poder político e econômico, esse candidato será impugnado dentro do processo. Como seria a detectação, a informação, denúncia, através de quê? De fotos, vídeos? Como que seria essa questão da identificação? Na verdade, assim, nós vamos trabalhar com o mesmo sistema que hoje usa o TRE. A gente vai... Porque as pessoas podem achar que por ser uma eleição comunitária, ela é uma eleição bagunçada, desorganizada, e não é. Para você ver hoje, para a pessoa ser presidente, ela tem que estar com todas as suas documentações, suas certidões negativas e positivas, tudo regular.
Então, nós vamos usar os mesmos mecanismos de fotos, vídeos, mas desde que tenha veracidade, não seja algo montado, não seja algo truncado para prejudicar uma pessoa. Mas se a gente conseguir detectar que houve aquela situação ali, a gente tem por interesse eliminar esse tipo de pessoa do movimento comunitário. Nós temos 2 desafios nessas eleições. Primeiro, trazer a participação popular, trazer o morador para participar das eleições. E segundo, a gente diminuir ao máximo a questão política dentro do movimento comunitário. A gente sabe que é difícil, mas a gente não quer transformar nossas eleições, que é uma eleição extremamente comunitária, numa disputa, vamos dizer, para vereador ou para prefeito, político. Isso não traz benefício para o movimento comunitário. E como foi dito, né, anteriormente, acaba afastando, né, as pessoas. E hoje as pessoas estão muito cansadas já, né, dessa questão política, dessa guerra, disso, daquilo. E se a eleição do bairro, que é uma eleição mais simples, acontece tudo isso, acaba tendo abstenção mesmo, como ocorreu na eleição passada, né, como você mesmo disse. Aproximadamente aí um bairro que tem 10 mil, 15 mil pessoas, um presidente se eleito com 400 votos. 400 votos. Isso é muito, a diferença é muito grande. Muito grande, e não é bom para quem supostamente é eleito e não é bom para a comunidade. Isso não mostra que a comunidade foi atingida com os objetivos que se tem quando se faz uma eleição. Tem muita gente que nós sofremos isso dentro do movimento, do líder, ele não saber separar o papel dele. Isso nós vamos trabalhar muito. Nós sofremos muito com essa questão da pandemia, que a gente tinha várias etapas a ser cumprida. A eleição foi em 2019 e 2020, logo depois já chegou a pandemia e isso atrapalhou a gente. Nós tínhamos várias ações para poder desenvolver com os líderes. Dessa vez a gente acredita que a gente vai conseguir preparar um pouco melhor e dizer para você, volto a repetir, por experiência própria, a maioria dos candidatos, que aquele grupo dele optou por ataques, por inverdades, por baixaria, eles foram derrotados, porque o voto da eleição comunitária, ele é um voto silencioso. O morador, ele observa muito. E aí, como se diz, a gente já está cansado disso na televisão. Tem distanciado muito, fazendo com que o morador ele se desanime. E daí aquele que vai por esse caminho, opta por esse caminho, ele tem sido derrotado. Então a gente espera que conscientizar os candidatos que tem que ser uma eleição de proposta, de atração, de fazer o morador acreditar nele. Porque só ter o título de presidente, por experiência própria, a gente vê que não dá resultados, principalmente para a comunidade. Principalmente para a comunidade não dá resultado. Talvez possa dar para ele, mas mesmo assim, ele quando chega num processo eleitoral, se o vereador dele, o candidato dele não tiver um bom número de votos, com certeza ele vai ser demitido do gabinete porque ele não conseguiu os objetivos. Então tem primeiro passo, conquistar a confiança e a credibilidade do morador. E isso é muito importante. Gente, nós estamos aqui nesse bate-papo muito esclarecedor com o senhor Jonail da Costa, ele que é vice-presidente da UCAMB, Associação Cuiabana, né? União Cuiabana de Associação de Moradores de Bairros, esclarecendo para a gente, para toda Cuiabá, para todo Mato Grosso e para todos que estão nos assistindo aí e nos ouvindo no Brasil inteiro. Essas são as eleições 2023 aqui em Cuiabá. E ele está esclarecendo os trâmites das eleições que acontecerão lá no final do ano, no mês de novembro. Né? Fala um pouco aí pra gente, Jonail, as datas certinhas de cada região. E vocês que estão nos acompanhando aqui pela web rádio, prestem bastante atenção, minha gente. Nós estamos ao vivo aqui com o Jonail da Costa, vice-presidente da UCAMB. Ele está falando sobre as eleições, eu falo municipais, né? Mas as eleições comunitárias da nossa capital, que acontecerá em novembro deste ano. E ele está aqui esclarecendo para a gente o que poderá ser feito, o que os líderes, né, que já estão na situação, né, eles poderão fazer, o que não poderão fazer, os novatos, né, que estão chegando, aquelas pessoas que têm o objetivo também de cuidar da sua comunidade, de ser um bom líder. Nós estamos precisando muito disso, né, Jonail? Fala um pouco aí pra gente.
Na verdade, assim, a gente agradece muito essa oportunidade. Por quê? Porque a gente tem que explicar para as pessoas, tem condição de explicar. Nós temos um problema nas eleições que fala a respeito de cadastro. O morador fica, porque é cadastro, o presidente, os candidatos, fica a questão. Deixar claro que o cadastro dos moradores de todos os bairros é de responsabilidade das associações. A Alcambe, ela não produz cadastro, ela não faz cadastro. A Alcambe não sabe quem mora e quem não mora num bairro, numa comunidade. Então a responsabilidade de fazer esse cadastro são dos presidentes das diretorias atuais. O que vai acontecer? Lá na frente a gente vai sentar com os candidatos e apresentar esse cadastramento. Se a gente entender que aquele cadastramento ele precisa de um prazo maior para fazer uma nova atualização, vai ser feito. E aquele presidente que não tomar essas decisões em relação ao cadastro, já está no edital, as eleições serão abertas. Ou seja, qualquer morador que apresentar lá um documento que ele mora no bairro, ele vai votar. Então, assim, nas outras eleições a gente teve muito problema porque o presidente ele não fazia, e daí o outro candidato queria fazer e tinha que ser criada uma comissão, e essa comissão não conseguia se entender, porque as pessoas, o objetivo era fazer o cadastro, o outro já estava brigando pela campanha em si. E aí no dia das eleições a gente teve problemas em alguns bairros, porque o morador ele foi lá para votar e chegou lá porque o nome dele não estava na lista, ele não votou. Talvez esse seja o maior prejuízo de uma eleição, aquele morador que sai da sua casa e vai lá para votar e chega lá, ele não vota porque o nome dele não está na lista. Então vamos enfrentar isso. O nosso objetivo principal é fazer com que esse morador vote. A gente vai focar naquelas fraudes, na questão do cara não votar. Mas se ele mora no bairro, ele precisa exercer a sua cidadania do voto. Isso fortalece a eleição, fortalece quem sai vitorioso, fortalece quem não conseguiu o êxito no pleito, a participação dos moradores. Às vezes você não ganha uma eleição só com o resultado da vitória. Às vezes você entra de um tamanho e de repente você recebe um número maior de votos e você é um líder. Na verdade, esse é o objetivo, é formar novos líderes, não é formar presidente. Porque temos aí exemplo de pessoas que ganharam, foram eleitos e não conseguiram desenvolver o trabalho, e aquele que foi derrotado, ele começou a fazer o trabalho dentro do bairro, e ele acabou se tornando uma referência até maior do que o próprio presidente. Então, assim, é importante as pessoas saberem que o papel das eleições é fomentar a participação social comunitária dentro das comunidades. E às vezes não necessariamente quem é eleito é o maior líder, ou aquele que não saiu, não teve êxito na eleição, deixa de ser por conta do resultado. Então, quem não cumprir com a sua obrigação, por isso que eu falo, todos os presidentes que tem agora vão fazer esse cadastro. E esse cadastro lá na frente vai ser apresentado a todos, não vai ser um cadastro oculto, em que todos os candidatos terão acesso. As distorções serão corrigidas e aquilo que puder ser feito para aperfeiçoar, se precisar de uma semana ou 2 semanas a mais, o calendário que a gente colocou, a gente já pensando nisso. O que a gente quer é que na época dos 15 dias de campanha, só se fala em campanha, e aí chegar nos dias das eleições, que na região serão no dia 12, será na região norte, né? No dia 19 será na região leste e no dia 26 será na região oeste. Atenção, presidentes atuais que estão aí se lançando para reeleição, né? Vamos fazer o cadastro da comunidade. A comunidade precisa participar, a comunidade precisa votar. Esse cadastro é muito importante, atualizar, né? Muitas vezes a pessoa fez lá atrás, né? Não houve atualização, essa pessoa já mudou do bairro, não mora mais, tem pessoas novas morando no bairro. Então, atenção, presidentes, atenção, diretorias atuais, vamos lá, fazendo aqui o chamado, né, Janir? Sim, com certeza. Vamos lá, vamos fazer esse cadastro quanto antes, para que lá na frente, né, nos 15 dias aí, não fique se dividindo entre campanha e fazer cadastro, né? Que isso vai atrapalhar bastante a vida dos candidatos aí.
Principalmente quem está na situação que vai ter que estar na responsabilidade de fazer esse cadastro, né? Com certeza, e isso pode fazer a diferença. Por quê? Porque lá na frente, ao invés de estar fazendo campanha e conquistar o apoio do morador, todos os candidatos, inclusive quem é o presidente, ele acaba perdendo tempo com o cadastro. Isso chega a ser, com todo respeito, até vergonhoso para quem está dentro do mandato. 4 anos, você dentro do mandato, você não conseguiu organizar um cadastro, uma lista dos seus moradores, fica ruim, muito ruim. E aí nós temos a expectativa desse ano, nesse sentido, ser mais tranquilo, visando a participação maior nós queremos o presidente sendo eleito com 1.000 e poucos votos, ou que não seja, mas que tenha um número expressivo de votos, que isso com certeza vai o fortalecer na condição de líder e também acaba fortalecendo o movimento comunitário. Para os presidentes atuais, eles podem até passar carro de som no bairro, né, anunciando, marcando dias, né, para poder as pessoas visitarem lá o local e fazer a atualização. É coisa simples, né? Sim, é só uma atualização, né? Acredito que já tenha, da última eleição já tenha. Acontece que em 4 anos as pessoas podem mudar do bairro, acontecer uma série de situações, ela não está ali. Atualizar isso para que no dia superada essa etapa, a gente vai falar apenas de campanha e que no dia das eleições que vença a democracia, né? Porque a gente tem acostumado ver que daí quando sai o resultado e não sai da forma que o candidato ele espera, ele vai culpar o CAMB. Mas a UCAMB nunca fez cadastro em bairro, nunca fez. A responsabilidade era de quem está ali fazer. É estatutário isso, tá? A associação ela tem que ter um quadro de associados. Não existe associação se não tiver associados. Então é o mínimo. Então aproveitar aí quem já tem a listagem dos últimos 4 anos, fazer uma atualização e, se for necessário, buscar, abrir, divulgar, como você falou, bota carro de som, bota na internet, convocando os moradores, né? Geralmente isso tem que acontecer no final de semana, que é quando a pessoa tem menos compromisso, e chamar o morador para atualizar, para que ele possa ter esse direito. Fazer um cadastro simples, porque o que a gente orienta precisa de um documento com foto, que é a identificação, né? O RG e ou carteira de trabalho ou habilitação, simples. O morador mora ali, quem vai fazer isso é a associação, e sob pena de que, se o presidente também fraudar essa eleição, esse cadastro, na verdade, uma vez é responsabilidade dele, ele será penalizado, inclusive tendo a sua chapa impugnada, se caso isso vier a ocorrer. Não é uma coisa que as pessoas mas o candidato, o presidente que está lá vai fazer tudo. Não, cara, ele pode fazer, mas ele é responsável. Se lá na frente a gente entender que ele fraudou aquela lista, aquele cadastro, ele também vai estar sujeito às penalidades, inclusive até a chapa impugnada. E isso está no edital, está no estatuto, ele tem que cumprir. Isso vale para todos, né? Para todos. Independente de ser da situação ou sim, com candidato certeza. Lá no final. E aí, dizer assim que nesse período nós vamos fazer as eleições dos presidentes e após as eleições terá as eleições da diretoria da UCAMB. Também teremos a eleição, porque os novos presidentes é que elegem a nova diretoria da UCAMB. Então, assim que terminar o processo eleitoral que a gente escolher de forma democrática os novos presidentes, aqueles que quiserem candidatar também a diretoria, a presidente da UCAMB, vai ter o direito de candidatar e se organizar e logo em seguida disputar, se assim desejar. Isso é muito importante, gente. Estamos aqui no nosso podcast MK Cuiabá, recebendo nesta manhã de segunda-feira o Jonail da Costa, ele que é vice-presidente da UCAMB, está dando vários esclarecimentos sobre a eleição que vai acontecer agora em novembro, nas regiões Norte, Leste e Oeste. Então vocês fiquem atentos, procurem a UCAMB, né, das 8 da manhã às 17 horas. Às 17 horas, vocês que estão aí nos acompanhando pela nossa web rádio e vocês também que estão acompanhando a gente ao vivo aqui no nosso podcast MK Cuiabá. Estamos aqui com o Jonail da Costa, ele está dando vários esclarecimentos sobre as eleições 2023, eleições comunitárias de Cuiabá. Jonail, fala pra gente quais são
os maiores problemas, né? A gente focando aqui, para que essas pessoas que estejam nos acompanhando, tanto pelas redes sociais, tanto pela nossa web rádio, que está ao vivo no Brasil inteiro, a gente está passando aqui no Brasil inteiro, gente. É muito bom, pessoas de outros estados acompanhando o que acontece aqui em Cuiabá. Então, quais os principais problemas, né, que a UCAMB enfrenta nessa questão das eleições comunitárias, que já passaram até 2019, né, que a próxima vai ser agora no final do ano? Na verdade, assim, as eleições elas são diferentes. Embora os procedimentos são basicamente quase que os mesmos, porém elas são diferentes porque você lida com pessoas, né? E tem pessoas que elas compreendem melhor, outras não compreendem tão bem assim. E aí, às vezes, a gente perde um pouco tempo com as pessoas que não têm aquela capacidade de absorver as informações, de entender o processo. Inclusive, quando as pessoas falam assim, poxa, mas vocês têm... parece que vocês querem dificultar para que não seja candidato, vocês querem certidão civil criminal do TRE, uma série de certidão de protesto que a gente exige para a pessoa ser candidata. E na verdade não é. É que as pessoas acham que para você ser presidente de uma associação é simples, você basta ser eleito. Na verdade não é, você precisa estar, não só o presidente, como todos os membros, elas têm que ter condições de registrar essa ata em cartório. E hoje o novo Código Civil, a legislação do nosso meio, que é as organizações sociais, ela exige que as pessoas estejam aptas, senão o cartório não resiste. Então, aqui, hoje, se a pessoa tiver um protesto, por exemplo, se ela for lá na hora de registrar a ata dela, o cartório não vai aceitar, ela vai recusar essa ata. Se a pessoa tiver alguma condenação, o cartório não vai aceitar. Então não adianta a gente não preparar já a pessoa que vai entrar para ela já ir toda pronta. Venceu, parabéns, agora vai confeccionar a sua ata e levar no cartório. Aí se a pessoa chega lá, mas ninguém falou nada, que eu tinha um protesto aqui, que eu não estava kit com o TRE, por exemplo. Se você não tiver kit, você não consegue registrar uma associação. Porque o cartório hoje, quando ele recebe a sua ata para ser registrado, você já sai de lá com o CNPJ. Por exemplo, tem pessoas que têm empresa, que a empresa teve lá atrás, ela não deu baixa no seu CNPJ e porventura ou outra deixou de recolher alguma coisa, tem alguma restrição. Se ele for eleito, ele não pode registrar a associação. Então a gente já faz logo um checklist que é normal, padrão do TRE, para que a pessoa chegue ali já pronto, ganhou, beleza, vamos organizar a associação, porque o desafio nosso maior hoje é organizar essa associação, para ela não ser uma associação só de fato, ela ter personalidade jurídica, para que o presidente consiga, junto com a sua diretoria, desenvolver algum tipo de trabalho. Você não pode ficar refém só de prefeitura, ou do governo, ou da Câmara. Você consiga, através da iniciativa privada, desenvolver os projetos que às vezes a prefeitura até tem condições, mas também esbarra nessa questão. Por exemplo, hoje nós temos uma situação de cesta básica. O governo e a prefeitura não podem repassar para que seja distribuído dentro da comunidade a cesta básica por uma associação que não tenha registro em cartório. Ela não tem registro em cartório, então a legislação proíbe. E por outro lado, você precisa fazer um cadastro lá na comunidade. Esse morador que vai receber essa cesta, ele precisa estar inscrito no CAD único, ter o número do NIS. Então, assim, é uma série de situações que o poder público exige, que o sistema exige, que vai exigir que a associação também esteja apta para fazer aquilo que é legal, que a lei determina. Então a gente segue nesse mesmo caminho para que a pessoa seja candidato, porque não vai adiantar chegar ali na frente ele naufragar. Então nós temos cobrado de forma incisiva, não porque é uma exigência da UCAMB, é para preparar a associação, para que ela se torne forte dentro da comunidade, independente financeiramente, que dá para conseguir, e consiga os objetivos, que é melhorar a qualidade de vida dos moradores. A gente superando essa parte, a gente consegue entender que quem vai ganhar com isso é a comunidade, que vai ter uma associação independente, estruturada,
E assim, dessa forma, você consegue os resultados melhores para a sua comunidade. Não fica só naquela situação de que o presidente é um presidente de fato, né? E você entra em alguns lugares, quando tem um projeto bom, alguma coisa boa, não consegue levar para sua comunidade porque juridicamente você não está atualizado. Juridicamente não existe, na verdade. Isso, né? Não existe. E quem sai perdendo, como sempre, A comunidade. a comunidade. O elo mais fraco da situação, né? Então, gente, olha só que informação importantíssima. Você que está nos acompanhando aí pela nossa web rádio e você também que está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook do Flávio Amorim, né? Veja só, essas informações que o Janail passou para a gente, é importante a população saber, é importante os candidatos, né? Daqui mais um tempinho serão candidatos, se atentarem a isso, né, Janail? Porque a população sai perdendo muito com uma associação que não consegue trazer uma cesta básica para dentro do bairro porque não tem uma documentação regular, né? Então é muito importante que toda a diretoria eleita, né, se mobilize, se organize para que a população saia ganhando e tenha mais respeito também, né, por aquela associação daquele determinado bairro. Gente, nós estamos aqui com o Jonail da Costa, vice-presidente da UCAMB, falando sobre as eleições 2023. Jonail, é muito bom estar com você aqui, vamos dizer assim, né, pessoal? Muito bom estar com você, esclarecendo muito sobre as eleições. Com certeza, muitas pessoas não conheciam, né, não conheciam esses trâmites das eleições e ajudou muito e vai continuar ajudando. Aquelas pessoas que estão interessadas em participar desse processo, como o Janail mesmo já disse, procurem a UCAMB nos horários de atendimento, que ele também já disse aqui para vocês, já informou para vocês. Lá tem um telefone de contato? Na verdade, assim, esse telefone fixo ele foi quase que abolido no país todo, né? Então, hoje a gente usa o celular. No caso do presidente Édio é 92198290 e no meu caso é 996271638. Qualquer dúvida, nós estamos 24 horas à disposição para poder dar as informações. Às vezes como a gente está num programa, por exemplo, se a pessoa mandar, a gente na hora não responde, mas às vezes até no final da noite a gente consegue responder. Então nós estamos à disposição. Com certeza a procura vai ser muito grande, né, gente? Porque tem muitas pessoas querendo participar realmente do processo eleitoral. E o mais importante de tudo é que sejam pessoas que realmente queiram mudar a história daquela comunidade, que realmente queiram contribuir positivamente com aquela comunidade. Porque quando você elege um candidato, elege uma pessoa para estar à frente ali, para ser o seu representante, né, junto ao poder público, junto ao governo federal, a qualquer outra entidade que seja, é porque você acredita naquela pessoa, você acredita que ela vai estar ali cuidando e zelando pelas necessidades daquela população. E, de repente, você pega uma pessoa que quer ali somente por status, como você mesmo disse. E existem muito isso, né? A pessoa quer ter o status de ser presidente, para estar ali tirando fotinha, para estar nas redes sociais, e a população acaba perdendo com tudo isso. Então, vamos aproveitar esse momento, refletir, analisar, observar e entender que nós precisamos, sim, de ter um líder que realmente ame aquele lugar, que vai trabalhar voluntariamente, de forma honesta, de forma ordeira, que o compromisso é muito grande, né, Janail, ser presidente de bairro, para lutar pelas melhorias da sua comunidade. E, gente, nosso tempo aqui está esgotando, gostaríamos de conversar muito mais com ele tem muito a contribuir conosco, com toda a nossa sociedade, mas, Janail, fale aí um pouco mais, né? Deixa aí as suas considerações finais, quer agradecer alguém, fique à vontade. O nosso podcast está à sua disposição. Rosângela, eu mais uma vez agradeço, né, a oportunidade, a você, ao Flávio, de estar nos recebendo aqui, nos oportunizando esse momento que eu acredito seja muito importante. Né, nós, como eu disse lá atrás, o movimento comunitário ele evoluiu bastante. Antigamente as pessoas tinham a ideia de que o movimento de associação era coisa de bairro de periferia, e não é. Para você ter uma ideia, hoje o bairro Boa Esperança, ele é um dos bairros considerados dos ricos que a gente
diz popularmente, bairro Boa Esperança e o bairro Santa Rosa, na época eram os bairros considerados mais ricos em Cuiabá. Tradicional, né? Tradicionais, e essas pessoas achavam que eles não precisavam disso, porque tinham pessoas que tinham poder aquisitivo, era o bairro mais estruturado. E hoje, para você ver, no bairro Santa Rosa existe uma associação de moradores e com bons resultados lá. No bairro Boa Esperança também. Então, em vários bairros que tem um padrão de vida um pouco melhor, as pessoas entenderam que o poder público hoje, ele não consegue falar diretamente, individualmente com cada cidadão. Então ele precisa de uma associação da comunidade representada para poder tratar dos benefícios e melhorias e ações de interesse da comunidade. Então hoje o bairro, ele sem um representante, sem uma organização, sem uma associação de moradores, ele perde muito. E aquele bairro que tem um líder que às vezes ele não está atendendo as expectativas dos moradores, é hora democraticamente de substituir. Aquele que é um morador entender que tem um perfil que realmente está trazendo benefício, porque muitas das vezes ser candidato não significa ser o melhor. Como nós colocamos aqui, hoje existe muito conhecimento também, articulação política, comunitária. O líder hoje, para ser um líder, não adianta ter só o título de presidente, senão ele fica para trás. Ele precisa ter articulação, condição de sentar na mesa com o poder público, com o Ministério Público. Recentemente nós tivemos um convite do Ministério Público querendo discutir com os presidentes de associações. Então, para você ver como é que funcionam as coisas. O governo do estado, a Assembleia, todos os poderes nos liga pedindo lista de presidente, porque eles querem conversar com os líderes comunitários. Então a responsabilidade é grande, e a pessoa que se candidata a esse papel, ele tem que ser diferenciado, porque a população ela já exclui já aqueles que querem badernar, que falam mal dos outros, e daí acaba, quando chega o resultado das eleições, eles ficam revoltados. Mas foi mais pelo comportamento dele durante esse processo do que propriamente por culpa da gente. Hoje a comunidade, nós temos informações de todas as formas. A comunidade está mais criteriosa. Antigamente era qualquer um. Hoje eles já avaliam o perfil, aquela pessoa conciliadora, aquela pessoa que não tem briga dentro do bairro, que sempre está disposto a ajudar, unir as pessoas, porque o desafio é unir os moradores. Agora, se o candidato já entra dentro do processo, falando mal da outra chapa, do outro candidato, criticando isso, criticando aquilo, o morador pode não bater boca com ele, mas na hora da eleição ele vai escolher aquele que está mais equilibrado, mais tranquilo, que ele entende que naquele momento aquela pessoa tem condição de trazer os resultados para o bairro. Hoje, o candidato ele precisa se preparar, porque é um desafio grande, e o eleitor hoje está mais criterioso, está mais consciente do seu papel, e não escolhe qualquer um, nem por pressão política, e muito menos por pressão econômica. A gente vê bairros seguindo mais à frente e outros ficando para trás. Por quê? Porque muitas vezes o líder que está ali, ao invés de ele se unir ao prefeito. Quando eu falo se unir, gente, não é ser aliado do prefeito ou do governador, é chegar ali, sentar e dialogar e debater os problemas da comunidade. Aí não, ele pega um telefone e começa a falar mal do prefeito. Aí quando é no prefeito, ele fala mal do governador. Aí quando não é do governador, ele fala mal do vereador. Quer dizer, como é que uma pessoa dessa vai trazer benefício para o seu bairro? Se ele, ao invés de tem que sentar, mesmo que você não seja do grupo, daquele, o gestor que seja, mas você vai lá e senta com ele, dialoga. O nosso problema é aqui, e você consegue. Agora, quando você pega um celular e começa a falar mal desse ou daquele, você pode ter certeza, muitas portas vão se fechar. E não se iluda não, que às vezes elas estão abertas, ela pode estar aberta fisicamente, mas as coisas não acontecem por comportamento, por maus comportamentos e conduta dos próprios líderes, do próprio presidente. Então o morador, eu creio que vai estar muito atento a isso e vai escolher aquilo que é melhor, aquilo que tem um perfil que possa representar os anseios e melhorias da sua comunidade. Então, por isso eu quero agradecer de coração a oportunidade, dizer que é um prazer estar aqui de verdade. E quantas vezes nos for concedido esse privilégio, nós estaremos aqui, porque tranquilo, gostoso, o tempo passa rápido e a gente fica à vontade, e aí as coisas costumam fluir um pouco melhor. Tanto que o tempo passa muito rápido, mas nós estamos à disposição ao CAMB, em nome do nosso presidente Ed, e todos os diretores agradecem mais uma vez pela oportunidade.
Nós agradecemos o convite que você aceitou, fizemos o convite e você aceitou. E tenho certeza que em outros momentos estará aqui, faremos novamente o convite, porque você é uma pessoa que vai contribuir bastante, né, com a população, não só hoje falando das eleições, mas é uma pessoa que está dentro do movimento comunitário há muitos anos, tem muita experiência e vem contribuir bastante com a população cuiabana. Então, nós agradecemos, nós da MK, aqui do nosso podcast, agradecemos bastante a sua participação aqui, esclarecedora, né, com certeza, para todos os mato-grossenses, para todos os cuiabanos, que em novembro passarão pelas eleições comunitárias nos bairros aqui de Cuiabá. E, gente, vocês que estão aí nos acompanhando pelas nossas redes sociais aqui, no Facebook do Flávio Amorim, eu deixo aqui o meu forte abraço para vocês, a minha gratidão por vocês estarem conosco, ligadinhos aí na nossa transmissão. A gente tem um probleminha técnico que a gente vai estar resolvendo com relação às nossas imagens, mas vocês estão nos acolhendo de coração. Continue assim, nos dando força, nos incentivando, que assim a gente consegue, né, avançar muito mais. Então eu deixo o meu abraço especial de coração para todos vocês. E vocês que estão nos acompanhando aqui pela nossa web rádio, em todo o Brasil. Estamos falando aqui de Cuiabá, estamos falando aqui com Jonail da Costa, ele que veio falar sobre as eleições comunitárias 2023. Trouxe aqui para a gente muitas informações especiais para as pessoas que estarão passando pelo processo lá no final do ano. Então, Jonail, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco e trazendo esse esclarecimento aí para a população cuiabana. Gente, deixo para vocês também o nosso forte abraço, a minha gratidão por vocês estarem acompanhando a gente. Continue assim, ligadinhos aqui na nossa web rádio MK Cuiabá. Eu sou Rosângela Jobim e encerro esse episódio com o nosso forte abraço de coração. Em breve estaremos juntos. E não se esqueçam, amanhã, terça-feira, teremos mais convidados. Estejam ligadinhos conosco e estarei aguardando vocês. Um beijo.